Eu até, antes da gente começar, fiz uma analogia, um pouco, uma brincadeira, mas que com aquele fundo de verdade, né? Que eu comparei a eleição de condomínio, né? Muitas vezes. Às vezes tem pessoas que são membros de conselho, de administração, que às vezes não leem tudo, mas aprovam porque é uma coisa em bloco ou de acordo com uma tendência de um grupo político, né? Quando vocês apresentam alguma emenda, alguma ressalva, alguma solicitação de mudança, eu sei que a ampla maioria hoje do Conselho é relacionada à situação, aos grupos, né, que governam ou comandam São Paulo hoje. Como que é aceito isso? Você falou que não tem, até hoje, e bom que não tenha nenhum tipo de cerceamento ou de censura. Mas na prática, como é que tem funcionado isso? Vocês acabam conseguindo exercer o direito de apresentar, mas e a reverberação disso? Como é que é depois lá dentro? Essas coisas chegam a ser acatadas? Por que eu pergunto isso, Flávio? Porque para nós que estamos de fora, né, o São Paulo é um clube muito fechado e tem muito pouca transparência, né, para o torcedor. E a gente não sabe o que acontece, a gente fica muito no achismo. Mesmo quando pessoas da situação vieram, em algumas oportunidades aqui, eu perguntei já para o Belmonte, para o Douglas também, sobre essa questão de transparência, que para o torcedor fica aquela questão de, pô, eu não sei o que está acontecendo, então eu vou imaginar as piores coisas possíveis. Né? Como que é essa transparência para vocês que estão lá dentro? Como que você enxerga essa questão? Então, o clube, o São Paulo Futebol Clube, realmente é uma entidade. Eu entendo que alguns temas exigem sigilo prévio. Eu entendo, eu sou uma pessoa da área de negócios, estou há 30 e tantos anos já com gestão de empresas. Então entende-se que existem questões que exigem o sigilo. Nós, como conselheiros, recebemos um relatório bimestral com algumas realizações das diretorias e o estado financeiro. Eu acho que esse é o tipo de coisa que deveria necessariamente ser público. Necessariamente ser público, porque o São Paulo Futebol Clube é uma entidade de interesse geral, é uma entidade que tem interesse nacional, às vezes até internacional. Então, por que não publicar um balancete financeiro trimestral ou uma relação das atividades das diretorias ao longo do trimestre? E, inclusive, esses relatórios bimestrais até outubro de 2021, outubro de 2022, eles eram publicados. Se você entrar no site do São Paulo, precisa fazer um pouco de arqueologia ali, escavar bem fundo, transparência, gestão, relatórios de diretoria, você encontra esses relatórios até outubro de 2022. A partir daí, decidiram não publicar mais. Então, poxa, algo que já existia, que já vinha sendo feito, por que foi descontinuado? Por que decidiu-se que os sócios do clube e os torcedores não poderiam mais ter acesso às informações de coisas que já aconteceram? Então é diferente quando você estabelece o sigilo do contrato, que você evita que vazem as informações para poder fechar um melhor acordo. Sim. Então, nesses termos, o São Paulo fica muito aquém do que poderia em termos de transparência, mesmo comparativo com os seus rivais diretos, que publicam balancetes mensais ou trimestrais, que publicam o seu orçamento anual. O orçamento anual do São Paulo é uma peça sigilosa. Então, as projeções de receitas e despesas do São Paulo são tratadas como uma peça sigilosa. Enquanto o Flamengo publica isso, o Palmeiras publica, o Corinthians publica, não tem nenhum sigilo, é até uma prestação de contas para o seu torcedor. Então, nesses pontos, o São Paulo realmente está muito aquém do que deveria ser. Durante a campanha eleitoral, nós defendíamos a questão de transparência. Poxa, um mínimo de transparência que eu vejo seria essa publicação dos relatórios bimestrais ou trimestrais, como é a prática do mercado,
para que os sócios, para que os torcedores pudessem ter uma noção do que está acontecendo. A reunião do dia 28 de janeiro, eu fui um dos signatários. Então, com 50 conselheiros, nós fizemos uma solicitação para que o presidente da diretoria fosse ao auditório para falar sobre... os temas eram a reforma do estádio, Marináquis e o fundo. Na minha visão, aquela teria sido uma excelente reunião, deveria ter sido até uma iniciativa do presidente de fazer, e convocando a imprensa, fazendo transmissão pelo YouTube que fosse. Aliás, essa gestão, e esse é um outro ponto, diretoria executiva do clube, diretor, presidente do clube e presidente do conselho, havia uma promessa deles de transmitir pelo YouTube todas as reuniões do Conselho Deliberativo. Isso durou, acho que, 1,5 horas, a da posse, e aí uma segunda reunião, onde apresentaram até certo ponto, aí interromperam a transmissão. De novo, acho que tem coisas que você precisa manter o sigilo, mas tem coisas que obrigatoriamente você deveria compartilhar. Então, acho que se existe um plano, um projeto de se reformar o Morumbi, teria que ser dado uma satisfação para a torcida. Se existe um projeto de investimento na base, tem que ser dada alguma satisfação para a torcida. A questão do fundo, como que está orientado, era o terceiro ponto, era a comparação no fundo, na verdade, entre o orçamento do futebol e os compromissos com o fundo, como é que isso estava se encaixando. Eu acho que o presidente ali perdeu uma oportunidade de fazer uma apresentação mais ampla.